Então, vamos dar continuidade ao estudo da nossa apostila. Estudamos na última parte o fechamento da porta da graça, e agora nós vamos estudar o que, que vai acontecer com o mundo logo após o fechamento da porta da graça. Para isso, nós vamos fazer a leitura da apostila a partir da página 17. Muito bem. Eu gostaria então de pedir para que vocês possam me ajudar na leitura, tanto dos textos quanto dos versículos bíblicos. Eu vou pedir para o irmão André ler para a gente o primeiro parágrafo, irmão André. A queda das 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas, contidas no capítulo 16 de Apocalipse, trazem um panorama dos castigos dos ímpios pecadores e adoradores da besta e sua imagem. Sofrerão após o fechamento da porta da graça. Amém. Pode ler também esse de baixo, esse História da Redenção, página 403. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Mas, terminando ali a sua obra e enchendo-se da sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ele irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desenhou a salvação e o ódio, a correção. História da Redenção, página 403. Amém. Se você quiser comentar, fica à vontade. Bom, o que eu tenho para comentar aqui é uma reflexão a respeito sobre essa ira de Deus, né? Que muito se fala que Deus vai derramar essas pragas no povo ímpio, e dá assim uma impressão, principalmente nos que não compreendem a palavra de Deus, que Deus tem ódio desse povo ímpio, que ele rejeita, que ele quer destruir ele de todas as formas. Mas na verdade é o contrário, a Bíblia fala que Deus ama quando o ímpio se arrepende, né? E não quer que ele seja destruído. Mas por essa grande perseguição ao seu povo, Deus tem um grande amor por seu povo, que isso, na verdade, vai ser um livramento. Eu tenho até um trechinho aqui que eu tinha escrito, que eu posso até estar lendo. Eu escrevi assim, ó. O apóstolo João teve revelações acerca dos fins dos tempos, as 7 últimas taças da ira de Deus. Uma grande voz fala a 7 anjos para que se dirijam à terra e derramem as 7 taças da cólera de Deus. Muitos interpretam mal essa passagem e seu real motivo. Pensam que o Pai, por ódio aos homens, quer destruí-los. Mas, na verdade, é o oposto. Quando a proteção das leis for retirada, haverá grande perseguição e morte sobre os remanescentes a respeito da guarda do sábado semanal e do sábado anual. E na hora de maior aperto, as pragas cairão sobre os perseguidores. Então Deus aniquilará o mal por amor de nós. Amém, muito bem, Manuel. Então é verdade, né? Muitos querem pintar Deus como um Deus maldoso, mas olha quantas vezes, quanto tempo ele está nos dando a oportunidade de salvação, né? O convite está sendo feito a todo momento para que as pessoas se convertam dos seus pecados e deixem, né? Para que eles possam estar com os nomes escritos no livro da vida. Porém, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. E ele não vai deixar impune aquele que pratica o pecado, pratica o mal e se apega a ele por prazer, né, sem que busque a conversão, busque a correção. Então, a partir do momento que Jesus ele deixa de ser o mediador entre Deus e a humanidade, ele termina o seu trabalho, aí aquela proteção que estava sobre o mundo, né? Deus ainda impedindo que o mundo fosse destruído para deixar com que os 144 mil fossem completos. Então, naquele momento, as pragas elas vão ser derramadas sobre o ímpio. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Ela tarda aos nossos olhos, na verdade, né? Mas no tempo de Deus, ela é no momento correto, né? Então, ali, quando Jesus encerra o seu trabalho, vai começar a cair as pragas. E aí, sem ter Jesus como mediador, a ira de Deus ela vai cair sobre os pecadores, né? Sobre aqueles que desdenharam da salvação, fizeram pouco caso e odiaram a correção há tanto tempo prometida. Amém? Eu vou pedir para a irmã Aline, por favor, ler esse próximo parágrafo, irmã Aline. Essas pragas não são universais. Ao contrário,
os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. O Grande Conflito, páginas 626 e 627. Amém. Então, o que nós percebemos aí? Primeiro, essas pragas não vão ser universais. O que isso significa? Ela não vai cair no mundo inteiro de uma vez. Porque senão, o que ele fala aqui? Ó? Do contrário, se ela caísse no mundo todo, aquelas pragas prometidas cair de uma vez só no mundo todo, né? De forma universal, global, aí os habitantes da Terra iam ser totalmente exterminados. E não é isso que vai acontecer, né? Porém, por mais que elas não sejam universais, por mais que elas não vão cair no mundo todo, elas vão ser as mais terríveis que já foram conhecidas por todas as pessoas. A gente já viu, né, ouviu falar, leu sobre as pragas do Egito, a gente vê essas pragas e doenças que acontecem no mundo, mas nada vai se comparar a essas pragas de Apocalipse 16. Tudo que caiu já no mundo até agora, todos os juízos que Deus já enviou sobre os homens, os castigos, as pragas até agora caídas, elas vieram com um pouco de misericórdia de Deus. Leve, vieram castigos ainda possíveis de ser suportados para que servissem de apenas de correção, para que o ser humano se convertesse, né, se corrigisse. Por quê? Porque o sangue de Cristo ainda estava agindo em cima dessas pessoas. Porém, essas últimas pragas, elas vão ser derramadas sem misericórdia alguma sobre aqueles que não estiverem com os nomes escritos no livro da vida. Amém? Irmãos, se vocês sentirem o desejo de qualquer momento comentar, complementar, levanta a mão ou pode estar falando, tá bom? Muito. Vamos lá, irmão Pablito. Irmão Júnior, só não entendi esse parágrafo que a irmã Aline leu, que você escreveu, que você explicou. Por que as pragas não vai cair no mundo todo? Vai ter um local específico primeiro, porque as pragas serão derramadas sobre os ímpios, certo? E se for a gente está analisando, no mundo todo tem, né, irmão Júnior? Se formos analisar, né? Então, eu queria entender especificamente o porquê que não vai ser derramada no mundo todo. Vai ser em algum lugar específico? Qual seria esse lugar? Para a gente entender melhor, para a gente ver, tá podendo entender aí essa lição. Amém, perfeito, irmão Pablito. Vou dividir sua pergunta em duas partes. A primeira parte, por que ela não vai cair no mundo todo? Então, o próprio parágrafo explica, né? Elas não vão cair no mundo todo, porque se elas caíssem no mundo todo, todos os habitantes da Terra seriam inteiramente exterminados. Então, não vai cair no mundo inteiro, assim, no sentido de cair sobre todo mundo de uma vez só, porque senão todo mundo ia morrer. Todo mundo ia ser destruído. E não é esse o propósito, né? Eles vão passar por todas as pragas ali, né? Cada grupo. Aí vem a resposta da sua segunda pergunta. Vai cair em um local específico? Então a gente vai perceber, quando a gente estudar cada uma das 7 pragas, a gente percebe que cada uma ela cai sobre alguma coisa específica. Umas é sobre um grupo específico, outras é em alguma região específica, outras é sobre um lugar específico. Então, cada uma delas, elas caem em uma situação específica, certo? Então, respondendo de forma resumida, por que não vai cair no mundo todo, universalmente? Porque senão todos seriam inteiramente exterminados. Ela vai cair em lugares específicos? Sim. As pragas, já no próprio Apocalipse, ela já mostra que elas vão cair em lugares e situações específicas, tá bom? Que a gente vai estudar mais para frente. Mais alguém? Seja bem-vindo, pastor Gerson. Vou pedir para você, irmão Pablito. Eita, esse daqui é muito grande. Ó. Esse daqui que está muito grande eu vou ler, pessoal.
porque é muito texto. Vamos lá. Diz assim, ó. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e amaldiçoavam. Então, olha só. Então, quando as pragas estiverem caindo sobre os habitantes da terra, ao invés dos ímpios, né, se converterem, se arrependerem, pelo contrário, eles vão acusar a Deus e o amaldiçoar. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que eles lhe ensinassem como escapar de seus juízos. Então, muitos ímpios vão ver que, na verdade, as pragas não estão caindo em cima dos justos. Então, eles começam a pedir para que os justos ensinem para ele como escapar desses juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores foi derramada. A última oração aflita foi oferecida. Enfrentado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Ou seja, a porta da graça já se fechou. A última expiação feita por Cristo já aconteceu, né? Então não tem mais oportunidade. A doce voz de misericórdia não mais os haveria de convidar. Quando os santos e o céu todo estiveram interessados em sua salvação, eles não tiveram o menor interesse por si. Então, o céu, Cristo, os anjos estavam todos a serviço, né, de buscar essas pessoas para serem salvas no momento oportuno, mas elas rejeitaram, né? A vida e a morte foram postas diante deles. Então, eles tinham a opção, e como nós temos hoje, né, de escolher entre a vida e a morte, né? E Deus pede para que a gente escolha a vida. Muitos desejavam a vida, mas não fizeram os esforços para tê-la, por obtê-la. Não optaram pela vida, e agora não havia sangue expiatório que purificasse o culpado. Nenhum salvador compassivo que pleiteasse a favor deles e clamasse, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus, quando ouviram as terríveis palavras, está feito, está consumado. O plano da salvação se cumprira, mas poucos tinham escolhido aceitá-lo. E, silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras. Tarde demais. Tarde demais. História da Redenção 403. Então, o que a gente percebe? Né? Que a oportunidade está sendo dada, mas muita gente está rejeitando, e quando cair a ficha, né? Quando começarem a cair as pragas e eles verem que já não tem mais oportunidade, que pedir para os justos ensinar como que faz para eles serem livrados dessas pragas, eles vão descobrir que não tem mais tempo. Ali já vai ser tarde demais. Se alguém quiser fazer algum comentário, pessoal, fica à vontade, tá bom? Ou fazer alguma pergunta. Eu vou pedir para a irmã Paloma achar Mateus 10, 37. Irmã Paloma, pega a sua Bíblia, Mateus 10, 37. Eu vou pedir para o irmão Samuel pegar em Mateus 13, 50. Mateus 13, 50. E eu vou pedir para o irmão Pablito pegar em 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, versículo 18. Muito bem. E eu vou pedir para a irmã Aline novamente ler. É só esse trechinho aqui, tá bom, irmã Aline? Lê aqui para a gente. Como os laços familiares têm impacto sobre a aceitação ou rejeição da verdade e, consequentemente, da salvação ou perdição. Muito bem. Então nós vamos ver como que vai ser, né? Como que os laços familiares, ou seja, as nossas relações de pai, filho, parentes, né? Tem hoje impacto sobre a aceitação ou rejeição da verdade. Será que as nossas amizades, a nossa família, os nossos pais, filhos, sobrinhos, hoje tem algum tipo de impacto sobre a gente aceitar ou rejeitar a verdade? Será que a forma com que eu trato ou lido ou falo com os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, tem influência na minha salvação ou na minha perdição? Será que o que eu ouço do meu pai, ou será que o que meu pai e minha mãe me ensina, será que o que o meu filho e minha filha me prega tem algum impacto sobre a minha salvação e vai ter impacto nesse momento?
Então é isso que nós vamos estudar nesses versículos e depois no trecho do testemunho. O que diz, irmã Paloma, Mateus 10, 37? Vai falar. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que nós vemos aí? Tem muitas famílias onde os pais, né, eles acabam ensinando, perpetuando tradições familiares, né, de religião e de ensinamentos que não condizem com a verdade da palavra de Deus. E aqueles filhos, né, que obtêm acesso em algum momento à verdade, eles têm que optar por seguir a Deus ao invés de seguir os seus pais. E isso a qualquer tipo de familiar, qualquer tipo de amigo, qualquer tipo de influência. A partir do momento que você tem acesso à verdade e é colocado em xeque contra outro tipo de relacionamento que você tem, o relacionamento para com Deus tem que ser prioridade. Senão, isso pode te custar a tua própria salvação. O que diz irmão Pablito em Mateus, ou irmão Samuel em Mateus 13:50? Paz seja com todos. Diz: e lança-los na fornalha de fogo, ali haverá, portanto, a ranger os dentes. É isso. Muito bem, então o que acontece? As pessoas que não colocarem Deus como prioridade, né? Aqueles que eles rejeitarem o chamado que é feito e dando prioridade para suas famílias, né? Muito bem, irmã Nicole. Então, as pessoas que rejeitarem a verdade de Deus, o que vai acontecer com eles, né? Eles vão ser, olha lá, e separarão, e assim ocorrerá o final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, ali haverá grande lamento e ranger de dente. Então é isso. Então, nós precisamos saber que tudo que a gente rejeita em relação à verdade, isso pode ocasionar na nossa salvação ou na nossa perdição. E, irmão Pablito, o que diz em 1 Pedro 1,18? É 1 Pedro 1, versículo 18, irmão Júnior? Isso. Vamos ver se foi aqui mesmo, então. Você vê se vai estar errado. Então diz assim: e orou de novo, e o céu deu chuva, a terra fez germinar seus frutos. Irmão. É isso? Não, irmão, é 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 14. Tudo bem, faz o seguinte, na próxima você lê, tá bom? Diz assim, ó: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que foste resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado pelos vossos antepassados. Então, muitas vezes, a gente está carregando princípios e valores errados, vazios, contrários à palavra de Deus, que foram deixados pelos nossos antepassados. Graças a Deus, não é o caso da maioria de vocês que estão aqui. Mas pode ter pessoas que, de fato, vivem em um contexto familiar de pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E essas pessoas hoje precisam rejeitar a mentira e aderir à verdade do Senhor, porque senão vai acontecer o que está descrito agora nesse trecho do livro
História da Redenção, página 403, que eu vou pedir para a irmã Nicole ler o que está escrito nesse trecho. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos por sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais repreendiam amargamente seus filhos e filhas seus pais, irmãos a suas irmãs e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade que me haveria salvo desta hora terrível. O povo voltava-se contra os seus pastores com ódio atroz e os acusava, dizendo: Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria. Oi? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Travou da irmã Nicole, né? isso. Deixa eu... Isso, Nicole, agora a gente está te ouvindo de novo. Lê ali a partir daquele momento assim, ó. Isso, agora tô. Lê assim, o povo voltava-se contra os pastores. Peraí, tá. O povo voltava-se contra os seus pastores com ódio atroz e os acusava, dizendo: Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes: Paz, paz, para acalmar de todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito dessa hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus. Os que causariam a nossa ruína. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. História da Redenção, página 403. Quer comentar, irmã Nicole? Não, Gil, pode ficar à vontade. Eu entendi, mas hoje eu não quero comentar, não. Sem problemas. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Nós vemos que os ímpios eles ficaram muito enraivecidos porque eles estavam sofrendo os efeitos das pragas. E isso foi uma cena de terrível aflição. Então, ali os pais começaram a repreender os seus filhos, e filhos os pais, irmãos uns contra os outros, falando, né? Você que me impediu de receber a verdade. Se você não tivesse me impedido de receber a verdade, eu teria sido salvo desse momento, né? Muito bem, irmã Nicole. E aí, o que o povo dizia? Né? O povo também se voltava não só uns contra os outros, né? Contra os seus familiares que impediram eles de receber a verdade, de guardar a verdade muitas vezes, mas também aos pastores, aqueles falsos pastores que, ao invés de advertir o povo acerca dessas calamidades, dos juízos e da necessidade de se converter, eles falavam que não, fica tranquilo, estamos em paz, o mundo todo vai precisar se converter, não é só você, né? Então, eles não pregavam a respeito da necessidade de conversão, do juízo e da justiça de Deus que estava vindo, né? Através das pragas, né? Então, eles falam, né? Que, agora, os que falavam, os que eram aqueles que advertiam, que falavam sobre essas coisas, os que avisaram a respeito dessas coisas, aqueles pastores que chamavam atenção, que advertiam, que admoestavam, olha, o juízo, olha, se converte, olha as pragas e tudo mais. Esses que falavam sobre isso, eles eram chamados por esses falsos pastores e pelo povo que rejeitava essas advertências de fanáticos e de homens maus, sendo que, pelo contrário, eles estavam agindo com amor, querendo que aquele povo se convertesse, né? Só que esses falsos pastores que deixaram de pregar sobre as pragas, sobre o juízo, sobre a justiça de Deus e pregavam só sobre a paz, o amor e tá tudo certo, viver do jeito que você tá, não pregavam sobre a necessidade de conversão, esses pastores ali, eles vão receber o sofrimento nas pragas 10 vezes mais do que o povo. Olha só a responsabilidade que está sobre eles, né? Então é algo muito complexo, né? Algo muito complicado da gente se deixar passar em branco. Então, quando o pastor te chamar a atenção, quando o pastor te admoestar, te advertir com cuidado, não chama ele de fanático, não chama ele de homem mau, né? Porque, pelo contrário, ele está querendo te ajudar a você ser livrado do fogo, né?
Pai seja irmã Cleudiane. Muito bem. Agora eu vou pedir para o pastor Gerson ler para a gente, pastor Gerson, que está escrito aí em Primeiros Escritos, páginas 66 e 67. Tá bom, irmão Júnior. Deixa eu colocar o óculos aqui. Foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisar ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais como sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Amém. Amém, pastor Gerson. Então, o que nós vemos, né, pessoal? Que há um remanescente na terra, né? O que é o remanescente? É o povo escolhido de Deus, o restante, né? Os ímpios. E se você quiser fazer parte desse remanescente de Deus nessa terra, se você quer escapar das 7 últimas pragas, o que você tem que fazer hoje? Qual é o chamado que é te feito hoje? Você tem que morrer para que você possa viver. Mas como assim morrer para que eu possa viver? Morrer para o mundo e viver para Deus. Há uma necessidade urgente de preparo. 3 vezes dita: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Você precisa ter um maior preparo do que você já teve até agora. É tempo de conversão, é tempo de santificação, é tempo de preparo. É um tempo de sacrificar tudo a Deus. Você tem que depor, ou seja, colocar sobre o altar de Deus tudo que te impede, tudo que hoje é mais importante. É o seu próprio eu que é mais importante do que Deus? Coloca sobre o altar de Cristo, né, de Deus. Sacrifica isso a Ele. São as suas propriedades que são mais importantes do que Deus nesse momento? Se desfaça dela, coloca ali nos pés de Deus, né? Coloca tudo à disposição de Deus. Sacrifica isso, que aquilo não seja mais importante que o seu Deus. Lembra do que Deus pediu para Abraão? Abraão, sacrifica-me o seu filho. O filho de Abraão, Isaac, para ele naquele momento era a coisa mais importante da vida de Abraão. E Abraão sacrificou ele a Deus, né? Não chegou a sacrificar, concretizar, mas no seu coração ele se dispôs a sacrificar para Deus. E é isso que Deus nos pede. Muitas vezes Deus vai pedir para você sacrificar alguma coisa, mas não vai ser necessário de cara, de fato, você sacrificar. A partir do momento que você se coloca no seu coração com sinceridade, com verdade, a sacrificar aquilo por Deus, ele vai entender se você está sendo sincero ou não. Foi o que aconteceu com Abraão. Mas vai ter situações que você vai ter que sacrificar aquilo sim. Você vai precisar sacrificar aquilo para mostrar que Deus é mais importante que você. Deus é mais importante para você de qualquer outra coisa, né? Tudo é reclamado para entrar na glória. Nada pode ser mais importante que Deus. Se a gente não tiver isso em nossa mente, nós não vamos conseguir se manter fiéis a Deus, né? Nós vamos ficar pelo caminho e nós vamos receber as pragas que estão prometidas para os ímpios. Vou pedir para o irmão André, faz a leitura do próximo texto. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes da vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Vi que os 4 anjos seguirão os 4 ventos, até que a sua obra de Jesus tivesse terminado no santuário. Não, até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viriam as 7 últimas pragas. Amém. Pessoal, se vocês quiserem comentar qualquer uma dessas leituras ou complementar, fica à vontade, tá bom? As nações, então, estão se irando, né? Aqui ele está falando do tempo em que há de acontecer a queda dessas pragas, né? Quando o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? As nações hoje estão se irando,
mas é quando Jesus, nosso sumo sacerdote, concluir a sua obra no santuário, que se levantará, envergará as suas vestes de vingança, ou seja, Jesus tira as vestes brancas sacerdotais com que ele ministra no Santo dos Santos, então veste as vestes de vingança, e as 7 últimas pragas são derramadas, e aqueles 4 anjos que seguravam os 4 ventos, que estavam segurando até que a obra de Jesus fosse terminada, então eles param de segurar e as pragas, elas caem, né? Muito bem, a gente já tinha até comentado essa parte. Irmã Claudiane, peço que você leia o próximo texto, ele é bem grande também. Paz, irmãos. Deixa eu ver aqui. Vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem a cair, ou então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida, que a afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca antes, a importância de pesquisar cuidadosamente a palavra de Deus, para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o sinal em suas testas ou em suas mãos. Surpreendi-me grandemente que alguém transgredisse a lei de Deus e pisasse o seu santo sábado. Quão terríveis ameaças e advertências estavam contra eles. Primeiros Escritos, página 65. Nossa, bem forte. Amém. Então aí nós vemos a irmã White narrando essa visão que ela teve, né? Que Deus mostrou para ela essas 7 últimas pragas, né? E que elas seriam logo derramadas sobre aqueles que não têm a proteção do Espírito Santo dada no derramamento da Juva Serôdia, né? E, infelizmente, o mundo se refere, as pessoas do mundo não dão a importância como se ela fosse apenas gotas de águas que estão prestes a cair. Não estão entendendo a gravidade que é dessas pragas, né? E aí ela foi capacitada, irmão White, para ver essas pragas caindo, né? Enfrentar a terrível visão que é dessas pragas caindo. E ela viu que a ira de Deus ela era muito tremenda, era horrível, né? Era grandiosa. E que ao estender Deus a sua mão para o mundo, né, para levantar a sua ira, seria como se Deus realmente for castigar o mundo pelo que ele merece, seria como se a gente nem tivesse existido. A destruição seria completa, como se não houvesse vida nesse planeta, né? Do tanto que ele passaria pela destruição. Ou ela percebeu que a humanidade ia padecer, perecer com incuráveis chagas e fulminantes pragas, né? E eles não encontrariam livramento de forma alguma, né? A não ser que fosse pela misericórdia de Deus. E a única forma de encontrar o livramento de Deus e não ser destruído por essas pragas é como, né? É não receber o sinal da besta, pelo contrário, recinar o sinal de Deus, né? E ela fala, né? Era tão grande, tão terrível essa visão, que ela pediu para o anjo parar de mostrar para ela, para se remover essa visão, para ela não ver se mais, porque realmente era terrível, né? E aí ela compreendeu, como nunca antes, a importância de pesquisar a palavra de Deus, de como saber, como fazer para escapar dessas pragas, né? Porque ela percebeu que ela seria, então, derramada sobre os adoradores da besta, sua imagem, e daqueles que receberam o seu sinal. E ela se surpreendeu, então, como é que pode alguém sabendo dessas pragas e que, por pisar a lei de Deus, por transgredir a sua lei, o seu santo sábado, sabendo que vai receber essas pragas por fazer isso, mesmo assim essas pessoas fazem isso, né? Ela ficou muito espantada com isso. Isso nos serve de alerta, né, irmãos?
Agora nós vamos estudar, nós percebemos qual foi a questão, como essas pragas são terríveis, qual momento que elas vão começar a cair, o que tipo de sentimento elas vão provocar nas pessoas, né? A revolta, o desespero, e como a gente precisa evitá-las, né? Não fazer de tudo, como a irmã Ellen White falou, tudo que a gente precisa fazer para evitar de receber essas pragas. E agora, no próximo passo, vai ser a gente estudar quais são essas pragas, né? Quais são as pragas que vão cair? Que 7 pragas são essas? Então, antes da gente encerrar essa parte, essa gravação, que falou sobre o quão terríveis são as pragas, eu gostaria de perguntar, e antes da gente passar para a parte de estudar de fato quais são elas, eu gostaria de perguntar se alguém teria alguma mensagem para falar sobre isso, se alguém tem um complemento para falar sobre a importância de nós evitarmos as pragas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pastor Gerson. Queria falar um pouquinho, foi muito bom, muito bem comentado. Tudo isso foi escrito para o nosso ensino, e essas instruções, elas devem ser sempre reavivadas no nosso meio, no povo de Deus. Mas são lições assim que são bem marcantes, elas impressionam a nossa mente, e é isso mesmo que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer impressionar a nossa mente e mostrar para nós o que tem aí na nossa frente. São coisas realmente muito difíceis que virão neste mundo, e que até nós que temos esse conhecimento de que virá, nós ainda não estamos totalmente compenetrados de como vai ser terrível a situação, né? A própria irmã White, vendo a visão, ela pediu para que Deus desviasse dela a visão de como será difícil. Vocês imaginam, por exemplo, o que está escrito em Salmos 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você está num ambiente desse e vendo pessoas de todos os lados sendo castigados, né, pelo juízo de Deus. Muitas vezes pessoas que você conhece, né? Pessoas talvez que você conhece, convive até com elas, e teve até a oportunidade de mostrar para elas esses ensinamentos, mas elas não ouviram, né? Não quiseram ouvir. Então vai ser muito triste, é muito pesaroso também para os santos ver essa situação e eles não poderem fazer nada, né? Porque eles não vão poder fazer nada, simplesmente vão lamentar essa situação. A gente já fica triste e às vezes até chora quando vê um ser humano sofrendo, passando por alguma situação difícil. Você imagina como vai ser difícil nessa época. Então, realmente, não é à toa que a Bíblia fala que esse vai ser o tempo de maior angústia desde que existe a raça humana sobre essa terra, né? E o povo de Deus precisa ser forte, né? Precisa se preparar psicologicamente para esse período. Mais do que isso, precisa ser fiel hoje, né? Para poder, nesse tempo, ser guardado por Deus e resistir, né? Esse dia mal aí virá, né? Eu acho que os próximos passos aí, o irmão Júnior vai mostrar como vai ser, em detalhes, o que vai acontecer na humanidade. E oxalá que Deus possa ter compaixão de cada um de nós, e nesse período nós possamos ser guardados, né, pela sua misericórdia e sua proteção.